Mas ainda há quem vai dizer que esse carro aqui é um Argo bombado, que só foi para academia. Não é não. E enfim, temos o Fiat Pulse aqui no Motor Driver, esse daqui na sua versão de entrada, a versão 1.3 Drive com câmbio CVT. E eu vou mostrar para você todos os detalhes desse carro, inclusive aonde ele parece com Argo e aonde ele não parece, e principalmente responder a pergunta que você fez nas redes sociais. Afinal de contas, Carlos, esse carro é um Argo bombado? Bom, assiste até o final, que além da nota desse carro, você também vai ficar sabendo se de fato ele é um carro diferenciado ou se ele não passa de um Argo com roupa de brincar no parquinho. A dianteira do Pulse aqui no capô tem bastante vincos, o que deixa o carro mais robusto e até um ar mais musculoso. Aqui nós temos na versão Drive este acabamento em plástico cinza, que na versão Impetus, que é a versão mais cara, ele é cromado. Aqui nós temos os faróis, que são Full LED para todas as versões, e também traz a luz diurna em LED, também na versão Drive, mesmo com o câmbio manual, que é a versão mais barata, e ela vai até a versão mais cara. Acabou esse negócio de farol com luz halógena para umas versões e faróis Full LED para outras. Aqui na Fiat hoje nós temos farol Full LED em todas as versões aqui do Pulse. E nós temos também a nova grade, uma grade no formato trapézio, onde ela é bastante grande e ela leva a marca da Fiat aqui ao centro, o Fiat Flag, que é remetendo às marcas antigas da montadora nas cores da bandeira da Itália, uma grande entrada de ar aqui embaixo e aqui, além do suporte dos faróis de neblina, também pequenas entradas de ar aqui no Pulse. Tudo para deixar ele com um ar bem grande, parecendo realmente um SUV maior do que de fato ele é. Agora, já o motor, bom, o motor é um velho conhecido. Bom, nem tão velho, vai, mas é um motor que você já conhece, porque ele já equipa a linha Cronos e também Argo. Você vai ter aqui debaixo do capô o motor 1.3 Firefly, que teve sua potência reduzida para atender às especificações do Procon VL7. Se antes ele entregava 109 cavalos de potência e 14,2 kgfm de torque abastecido com etanol e 101 cavalos de potência com 13,7 kgfm de torque na gasolina, agora, depois das novas especificações, ele passa a oferecer 107 cavalos de potência e 13,7 kgfm de torque abastecido com etanol e 98 cavalos de potência com 13,2 kgfm de torque abastecido com gasolina. E a transmissão é CVT, que simula 7 marchas com a opção de mudanças manuais pela alavanca. E não é só olhando de frente que você já nota a diferença entre o Pulse e o Argo. Aqui na lateral também, nesse perfil dianteiro, você vê que a lateral do Pulse ela é mais alta, justamente para dar esse ar mais robusto para o carro. Da coluna B para trás, bom, porta dianteira, exatamente a mesma do Argo. Porta traseira, também exatamente a mesma do Argo. Aqui você tem esses apliques em plástico que deixam o carro também mais musculoso e mais robusto. E até este painel lateral aqui é exatamente o mesmo do Argo, assim como o para-brisa e também o teto. E ó, vou te falar que a grande diferença está aqui, porque o recorte do painel lateral é exatamente o mesmo do Fiat Argo. A diferença é que a Fiat, como uma solução para deixar a traseira também mais musculosa, colocou o vidro mais pronunciado. E aí por isso que você tem este recorte aqui, que é justamente aonde o vidro do Fiat Argo faz a curvatura. Já aqui na traseira, as lanternas são totalmente novas e em LED, e mais afiladas também, dando um ar de mais esportividade para o Pulse. A tampa do porta-malas também é totalmente nova, e aqui na versão Drive temos somente o logotipo da marca e também o nome do carro aqui do lado esquerdo. Para abrir a tampa do porta-malas aqui do Pulse, nós temos duas possibilidades. Aqui pela chave, onde você pressiona 2 vezes o botão e ele já vai fazer a abertura, e também pela própria tampa, mas não é aqui como é no Fiat Argo, e sim aqui embaixo, onde você vai clicar
e vai fazer a abertura para ter acesso ao porta-malas de 370 litros de capacidade. Era para ser 300. Na verdade, se você colocar a medição oficial, é sim de 300 litros, onde são utilizados os cubos de isopor que simbolizam cada litro. Porém, a Fiat fez uma nova métrica e ela utilizou exatamente líquido para poder preencher todo o porta-mala do Fiat Pulse. Então ela declara que o Pulse tem 370 litros de capacidade. O step fica aqui embaixo, tem pneus de uso temporário e roda de aço. E todo o ferramental aqui também, com macaco, triângulo, tudo que você precisa na hora de fazer a troca do pneu. Mas o porta-malas aumentou. E lá dentro, hein, como é que ficou? Vamos lá ver. O Fiat Pulse ganhou 1 centímetro de entre-eixo, porém, esses 1 centímetro não refletem exatamente nada aqui dentro do Fiat Pulse, porque justamente esse 1 centímetro está lá na dianteira, onde o eixo dianteiro foi 1 centímetro deslocado para frente. Mas aqui atrás nós temos exatamente o mesmo espaço que você já conhece do Fiat Argo. Então nós temos aqui, olha, banco dianteiro ajustado para mim, eu tenho 1,90 m de altura e aqui, olha, tenho 3 dedos para poder encostar o meu joelho aqui no banco dianteiro e a minha cabeça não pega aqui no teto. Aqui atrás nós temos encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis. Não temos aqui saída de ar e temos aqui a porta USB. O acabamento, bom, o acabamento plástico rígido, porém um acabamento bom, correto, muito bem arrematado, e tem aqui ainda a maçaneta na cor prata, o botão aqui do vidro elétrico e o alto-falante aqui na porta. Nada do que você já não conheça utilizando um Fiat Argo. Aqui no Pulse ele só foi aprimorado. Já aqui na frente a situação muda muito, porque o painel é totalmente novo. Tudo bem, é um painel de plástico rígido, onde você tem aqui rigidez total nos plásticos, porém é um plástico de boa qualidade. Igual você tocar, você sente aqui que a qualidade do plástico é boa. E ele tem mudança de texturas, tem uma faixa prateada que vai de fora a fora no painel. As saídas de ar também, tanto a das extremidades quanto a central, são novas. Então você tem aqui de fato um painel muito diferente do que você já vê no Fiat Argo. Na verdade, uma releitura, porque o painel é bastante parecido, só que com linhas mais afiladas, um painel de fato bonito. Aqui nós temos a nova central multimídia, que aqui, tudo bem, ela é de 7 polegadas, mas a de 10 polegadas, ela é do mesmo tamanho, porém a tela, o que vem dentro dela, acaba sendo maior. E ela espelha Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ou seja, eu posso utilizar o meu telefone que está aqui no bolso, sem o cabo. E por que eu uso o cabo? Bom, eu uso o cabo porque o carro não tem o carregador por indução, então utilizo o cabo para poder carregar o meu aparelho, mas necessariamente eu não preciso. Tenho aqui o Apple CarPlay conectado e eu posso usar qualquer função dele sem problema nenhum. E outra, aqui na central multimídia você também tem diversos parâmetros do carro, viu? Você tem aqui perfis de motorista, você tem configurações, você pode configurar o áudio, você pode criar aqui os usuários, né? E você tem todas as configurações do carro com relação a travamento de porta, tela, segurança e por aí vai. Tudo o que você já conhecia da central Uconnect de 7 polegadas no Fiat Argo. Ela repete tudo aqui no Pulse, só que com uma interface renovada, uma central bastante rápida, inclusive. Aqui, logo abaixo, nós temos uma porta USB do tipo A, que é o USB convencional, e também uma porta USB do tipo C, para você que já tem aparelhos com novos modelos de cabos, onde você tem a conexão USB tipo C. Aqui no centro nós temos o painel do carro com o botão de volume e liga e desliga da multimídia. Aqui nós temos o botão TC Plus, temos o botão para mutar o som, o botão para desligar a tela da multimídia, a central de abertura e travamento das portas, pisca-alerta, e aqui do outro lado nós temos o painel do ar-condicionado, que é digital e automático, porém de apenas uma zona, com um detalhe legal. Aqui nós temos o botão alto para você ligar o ar-condicionado, para você desligar o sistema, recirculador,
desembaçador dianteiro e o desembaçador traseiro. E este botão giratório aqui, ele faz tanto a vez da velocidade aqui do ar, e se você pressionar o centro dele, ele fica coloridinho, azul e vermelho, onde você também define a temperatura do ar. Um sistema bastante legal que eu gostei, eu achei prático e achei também uma forma de deixar o painel mais clean com o mínimo de botões físicos possível. Gostei bastante. Aqui a alavanca do câmbio, onde nós temos as posições parking, ré, neutro e drive, e você colocando a alavanca para a esquerda, para trás você aumenta a marcha, para frente você reduz. A alavanca do freio de mão, um pequeno baúzinho, onde nós temos aqui um espaço bem pequenininho, é bem verdade, mas nós temos aqui o apoia-braço, que é retrátil, ele vai para frente e para trás. E enfim, a Fiat ouviu os nossos pedidos, porque agora nós temos bastante porta-trecos. Então nós temos aqui, olha, um pequeno porta-trecos aqui, 2 porta-copos, outro porta-trecos, aqui na frente outro porta-trecos, mais um porta-trecos grandão, aqui do outro lado também nós temos mais um porta-trecos, fora as bolsas de porta. Olha, de fato, agora a Fiat caprichou mesmo nos porta-trecos, dá para levar um monte de tranqueira aqui, fazer barulho pra caramba no carro, para todo mundo gostar e ninguém botar defeito de fato na quantidade de porta-trecos. Aqui em cima nós temos o plafond de luzes, que é o mesmo do Argo, o retrovisor também aqui, não temos o retrovisor fotocromático, e nós temos aqui o volante com a mesma pegada e o mesmo formato que você já conhece, apenas com a nova tampa da buzina aqui, com a nova marca da Fiat, né? Bastante parecido inclusive com os volantes da Jeep. E aonde nós temos os botões para o computador de bordo lá do cluster, onde você tem diversas funções, atendimento telefônico para você desligar as chamadas e também para você ativar aí o OK Google ou o aí Siri. Nós temos aqui do outro lado os controles de velocidade de cruzeiro com limitador e também o botão Sport, que aqui na versão Drive é um botãozinho Sport tímido, na cor preta, que não muda de cor, nada. Na versão Impetus e Audace ele já fica na cor vermelha, porque aí já tem o motor turbo, é outra pegada, né? Então aqui nós temos o volante, que é bastante completo, porém ele tem somente o ajuste de altura, não há ajuste de profundidade aqui, o que poderia ter, né? Afinal de contas, por que colocar o farol Full LED para todas as versões e não dar aqui a regulagem de profundidade do volante, hein? Poxa, poderia. Não mudaria em nada e deixaria o carro muito mais confortável para você encontrar uma boa posição para dirigir, que não é ruim, viu? Na hora que eu estiver dirigindo, eu falo. Aqui nós temos o cluster, que tem velocímetro do lado esquerdo, conta-giros do lado direito, os marcadores de combustível e temperatura, que você já conhece, é bastante parecido com o painel do Argo e Cronos, e nós temos aqui velocímetro digital, trip A, trip B, consumo instantâneo, temos aqui indicador de pressão dos pneus, temos horas do motor, temos temperatura de óleo, temperatura de transmissão, uma série de recursos que você encontra aqui no computador de bordo do Fiat Pulse. E aqui na porta, retrovisores elétricos, 4 botões de abertura e fechamento dos vidros de um toque, com módulo de subida quando você fecha o carro, e pressionando o botão de abertura ele também baixa os vidros para dar aquela refrescada no carro em dias muito quentes. E o retrovisor tem o tilt down, onde você coloca ele para o lado direito, engata ré e ele vai abaixar o retrovisor direito para você não ralar a roda do seu Fiat Pulse. A porta também tem um bom acabamento, repetindo o plástico do painel e também da porta traseira, maçaneta na cor prata. E é isso, vamos andar nesse carro aqui porque a principal novidade está neste camarada aqui, o câmbio CVT aliado ao motor 1.3 Firefly. Agora eu vou te falar o que é bom o banco deste Pulse, hein? É impressionante como é confortável. Aqui nós temos um banco macio, um banco gostoso, que na hora que eu sentei a primeira vez eu falei, nossa, é diferente, né? Ele é mais acolchoado, então parece que ele toma melhor a forma do seu corpo enquanto você está sentado no banco. É um banco muito macio mesmo, muito gostoso, mas ele é um macio que não é aquele macio desconfortável, ele é um macio que é firme, e então isso garante para você uma boa sustentação nas costas, sem permitir que você fique quebrado no final do dia por justamente ter andado num banco muito mole, ter ficado numa má posição, muito pelo contrário. Aliás, falando em posição de dirigir, esse carro aqui tá muito bem, viu?
Ele tem ajuste de distância do banco, tem ajuste do encosto e também o ajuste de altura do banco, do assento. Então você fica realmente numa altura boa. E eu vou te falar que em relação ao Argo, pode ser uma grande impressão minha, mas eu tô para te falar que é uma sensação muito boa que eu sinto aqui. Porque eu sempre reclamei do Argo que o banco dele poderia ser um pouquinho mais baixo. E eu acho que aqui no Pulse essa solicitação foi atendida. Porque eu não fico me sentindo tão alto aqui no Pulse quanto no Fiat Argo, que é de onde o Pulse é inspirado. Então eu me senti melhor aqui nos bancos do Pulse, né, em questão de posição de dirigir, até do que no Fiat Argo. Falando agora de motor. Bom, esse daqui é um motor 1.3 Firefly que você já conhece, já viu ele testado aqui no Argo S Design, no Cronos GSR, uma série de carros que já passaram por aqui com este motor, no Fiat Strada também. Porém, para ser adequado ao Procon VL7, ele teve que perder potência. É isso mesmo que você ouviu. Então, se ele tinha antes 109 cavalos no etanol e 102 cavalos na gasolina, hoje ele dispõe apenas de 107 cavalos no etanol e 98 na gasolina. Teve uma perda aí de 2 cavalos para o etanol e de 4 cavalos para a gasolina. O quanto que isso impactou ao andar com o carro? Sendo muito honesto, nada. A perda é tão pequenininha que de fato não fez diferença não. O carro manteve os seus bons atributos para você dirigir com tranquilidade. O que muda muito aqui, tá aqui, olha, câmbio CVT, que emula 7 marchas. Então você puxa o câmbio para a esquerda aqui e você tem as 7 marchas à sua disposição. Puxando para trás você aumenta a marcha e empurrando para frente você reduz. E aqui é que nós temos o que faz a diferença neste carro. Primeiro, o que faz a diferença em conforto, você tem uma dirigibilidade muito confortável, porque esse câmbio, ele de fato, ele é um câmbio muito bom, muito linear, né? Embora ele tenha a simulação de mudança de marcha enquanto você dirige, então você vai sentir essa mudança, não vai sentir tranco, obviamente, mas você vai ver no contagiros ali que ele vai fazendo as mudanças, caindo o giro, como se fosse um câmbio de conversor de torque. Até aí, ok. Aonde que pega? A Fiat sempre teve a fama de deixar muito delay no acelerador dos seus carros. E aqui no Fiat Pulse não é diferente, tá? Aqui nós temos um delay que é até chato na posição normal, digamos assim, de dirigibilidade. Porque aqui eu tenho o botão Sport. Então, quando eu coloco o carro no botão Sport aqui, no modo Sport, ele vai mudar o mapeamento e aí ele fica mais espertinho. Esse delay reduz bastante. Mas na função normal dele, que é a função onde o Sport não está ativada, você vai notar que ele tem um delay. E esse delay tem uma explicação. Ele busca economia. Porque justamente, se você tira todo o delay, quanto mais você tocar no acelerador, ou melhor, ao menor toque do acelerador, você já vai ter toda a entrega. E é justamente isso que faz você gastar combustível. Então, com o delay, você tem maior economia de combustível. Mas eu não vou negar para você que esse delay excessivo dá uma irritada sim. Dá uma irritada principalmente quando você precisa de uma retomada, porque você vai, acelera mais e aí o carro demora até entender que você está acelerando ali para aquela retomada. Aí o melhor negócio é, ou você joga no manual, reduz uma marcha e acelera para ele poder te entregar o que você precisa, ou então aperta o botão Sport, que aqui na versão Drive ele vem na cor preta, né? Na Impetus ele vem na cor vermelha, na Audace também, se eu não estou enganado, mas aqui você tem o botão Sport, basta que você aperte e você vai ter um carro mais ágil, um carro mais espertinho. Por falar em consumo, eu estou abastecido com etanol e segundo a montadora, o Fiat Pulse ele faz 9.2 em trajeto urbano e 10.4 em trajeto rodoviário. Quanto que você está fazendo, Carlos? Vamos lá. Eu já rodei com esse carro aqui 341,5 km e eu tenho aqui um consumo de 8,4 km por litro. Tudo bem, sempre com o ar-condicionado ligado,
peguei bastante trânsito, não foi pouco não, e de fato o consumo não achei ruim, mas ele poderia ser melhor. 9.2 é um número até que me impressiona, porque normalmente um carro com câmbio automático ele já é um pouquinho mais gastão por natureza, e aqui de fato o 9.2 é um número que eu chamo até de otimista demais, mas não está ruim esses 8.4, agora subiu para 8,5, então é de fato sim um consumo bem coerente com a realidade do carro, tá? Nós temos aqui de item de conveniência, bom, desde a versão Drive você já tem a central multimídia, você já tem aqui os controles de som atrás do volante, você já tem aqui os controles da multimídia e também, aliás, controles do computador de bordo aqui no volante. Aqui nós temos o controlador de velocidade de cruzeiro com limitador, óbvio que não é adaptativo, mas nós temos aqui o ar-condicionado que é digital e automático de apenas uma zona, onde você tem os botões físicos, então você controla tudo por aqui, ele mostra na multimídia exatamente o que você está fazendo. Você tem aqui o retrovisor com tilt down, retrovisores elétricos com o tilt down, que é onde quando você coloca a marcha ré com o retrovisor setado para você movimentar aquele, você tem o retrovisor baixando para você não ralar a roda de liga leve. Então de fato é um carro muito completo. Em questão de segurança ele tem controle de tração e de estabilidade, ele também tem aqui 4 airbags, são motorista, passageiro frontais e também airbags laterais, então ele é um carro bastante seguro. Você tem aqui também o TC Plus, que é como se fosse um blocante do diferencial, aonde você tem a possibilidade de, por exemplo, estar numa rua onde você perde tração de uma roda, você pressiona aqui o TC Plus e ele vai equalizar a força das duas rodas para justamente você sair dessa situação onde você pode ficar atolado. Então você tem aqui uma série de itens de conveniência e também de segurança que fazem bastante a diferença aqui no Fiat Pulse. Agora, quando a gente fala de suspensão, olha, eu vou te contar, eu sempre fui um cara que elogiou muito a Fiat em questão de suspensão, porque a suspensão dos carros são muito robustas, suspensões boas, que absorvem bem os impactos. É uma montadora que tem experiência já de Brasil, sabe do que a gente precisa quando o assunto é suspensão. Mas aqui no Pulse eu vou te falar que a Fiat se superou. Se superou. Olha, eu fiquei impressionado em duas coisas. O Pulse é um carro alto, tá? Ele é mais alto até do que o próprio Argo Trekking, que já tem uma suspensão mais altinha e uma excelente suspensão. E aqui no Pulse, eu notei que, primeiro, a suspensão ela é muito firme, você pode abusar em curva, que você vai até notar o carro cantando pneu por causa da altura, normal. Mas para fazer entrar o controle de tração e de estabilidade aqui, demora, viu? Demora bastante. O carro ele é muito permissivo nesse sentido. E eu fiquei impressionado em como absorve as irregularidades da pista. Olha, eu vou ser bem sincero para você. De fato, se você falar que o Pulse não é um SUV, porque ele tem a aparência de um hatch, enfim, você pode falar o que você quiser. Mas na hora que você vai dirigir esse carro aqui, você vai sentir que a situação é bem diferente. Primeiro porque, você tem aqui, no Argo, o capô dele é mais baixo, a frente é mais baixa. Então você realmente sabe que está num hatch, tá? Aqui no Pulse, o capô, ele está bem à vista aqui. Então você entende que você está num SUV. Isso se você tiver com o carro parado, você já entende aqui que você está num SUV. Posição e tudo mais que você fica, ainda que essa posição seja mais baixa, como eu já falei. Mas a suspensão desse carro, olha, parabéns. Eu não vou tirar a mão do volante aqui para bater palma, Fiat, porque de fato não pode, né? Mas parabéns. De fato, a suspensão desse carro muito bem acertada, uma suspensão, como eu já falei, firme, robusta e que te oferece muito conforto. Ainda mais aliado com esse banco aqui que tem espuma macia, nossa, tranquilaço. E se você me perguntar se o Pulse é de fato um Argo bombado, sabe o que é que eu vou te responder? Mas antes de eu te responder se realmente o Pulse é um Argo bombado, vamos às notas do carro. No conjunto mecânico ele leva 6,5, no desempenho 3, consumo 8,
segurança 7, porta-malas 7,5, equipamentos 7, conforto 8 e prazer de dirigir 7. No ranking Motor Driver, entre os SUVs, ele ocupa a terceira posição com nota 7. E no ranking geral, ele fica na terceira posição, empatado com o Nissan Versa Exclusive CVT, também com a nota 7. Não. De fato, o Pulse não é um Argo bombado. Isso porque, apesar de ele usar muito do Fiat Argo, a plataforma é diferente, a suspensão foi toda retrabalhada, o carro é muito mais bem equipado, o espaço é o mesmo do Fiat Argo, mas de fato ele é um carro que tem outra dirigibilidade, de fato muito mais parecida com a de um SUV do que a de um hatch. Curtiu o vídeo? Então deixa aí o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Tem outros vídeos aqui no canal, clique, assista, curta e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.